Alguns esportes exigem bastante do joelho, e hoje eu vou falar de 3 estratégias importantes para a prevenção de lesões na prática esportiva. Fazer atividade física regularmente, praticar esportes é extremamente saudável e é muito importante para a qualidade de vida. Porém, muitas dessas atividades e esportes exigem muito do joelho e aí sim existe risco de ocorrerem lesões. E quando a gente fala de lesão, um ponto é muito importante: tentar prevenir lesões. E em cima disso existem 3 estratégias que eu vou falar mais detalhadamente hoje para que você fique longe das lesões do joelho. E a primeira dica é: fortaleça sua musculatura. Músculos mais fortes ajudam a diminuir a sobrecarga sobre a articulação e sobre estruturas como os tendões, por exemplo, que são uma sede muito frequente das lesões, em especial naqueles esportes que a gente tem associados à corrida, impactos de repetição. Então, obviamente, músculos da região anterior da coxa, como o quadríceps, é um músculo muito importante, mas músculos também do complexo póstero-lateral do quadril, no caso o glúteo médio é o mais importante, musculatura abdominal do core, músculos intrínsecos do pé, todos devem ser trabalhados quando a gente fala de proteção do joelho e dos movimentos que os esportes e as atividades físicas demandam. E aí existe um ponto muito importante: cada esporte vai demandar o joelho de uma maneira específica, então muitas vezes os treinos têm que ser específicos. E se a gente fala de treinos específicos, a gente precisa de um acompanhamento profissional, portanto, o acompanhamento de um educador físico para montar uma ficha de treinamento, escolher os exercícios e as estratégias mais adequadas para cada pessoa e para cada praticante é algo fundamental. E lembrar que algumas lesões não estão diretamente ligadas ao joelho, mas o fortalecimento muscular também ajuda na prevenção. Por exemplo, as lesões por sobrecarga, como tendinite patelar, tendinite do quadríceps, ou mesmo lesões musculares, que demandam treinos específicos para fortalecimento. Em segundo lugar, faça aquecimento antes da atividade física. E aí já tem um ponto interessante para a gente falar. Muita gente associa a prática do alongamento antes do exercício como uma estratégia para a prevenção de lesões. O fato é que não existe nenhum trabalho que realmente aponte a eficácia dos alongamentos antes dos treinos para a prevenção de lesões. Por outro lado, realizar um aquecimento dinâmico, ou seja, movimentos que já preparem o corpo, as estruturas musculares e as articulações para a realização da prática esportiva, isso sim te protege e te ajuda na hora de prevenir lesões. Seja para a prática de corrida, para a prática do crossfit, um jogo de futebol ou de futevôlei, movimentos específicos daqueles músculos e articulações que você vai utilizar mais durante a prática são recomendáveis. Então, movimentos com giros, você até faz um pouco de alongamento, mas um alongamento dinâmico, em que você está aquecendo o seu corpo, aumentando a frequência cardíaca para se preparar para a realização daquele esporte em questão. E a terceira dica é a associação de exercícios proprioceptivos à sua rotina de treinos. E o primeiro ponto é explicar o que é propriocepção. Esse é um termo médico e ele define a capacidade do corpo reconhecer a sua posição e a sua relação com o espaço. E é a partir dessa propriedade do nosso corpo de localizar-se espacialmente que a gente consegue realizar movimentos sem que a gente tenha que olhar o tempo todo para onde que a gente está indo, por exemplo, onde que você vai pisar, você já consegue realizar aquela repetição de gestos específicos ao longo das suas atividades, sejam elas cotidianas ou mesmo nas atividades esportivas. E aí, trazendo para a parte prática do dia a dia dos esportes, quando você imagina então um corredor numa trilha, que ele vai fazer um movimento, que às vezes ele encontra um obstáculo ou ele muda de terreno, esse corpo se adapta ao tornozelo, o pé, esses pequenos giros, o corpo entende a superfície e você consegue então realizar aquela atividade. E se você está mais treinado em relação à propriocepção, ao controle do movimento, ao seu equilíbrio, você fica mais longe de ter, por exemplo, um entorse do joelho ou um entorse do tornozelo. E aí sim a gente está falando de prevenção de lesões na corrida. E o mesmo vale para qualquer esporte. Então, se a gente imagina um levantamento olímpico, um esporte de arremesso, a posição do corpo gira. E no esporte, quando você associa velocidade, deslocamento, trocas de direção ao longo das atividades,
quanto maior a sua capacidade de reconhecimento espacial, de resposta aos terrenos e aos contatos, ou seja, a propriocepção, quanto mais treinado você está, mais você fica longe de ter uma lesão. E aí, para quem já teve uma lesão ou está num processo de reabilitação, ao longo do processo de fisioterapia e de treinos, por exemplo, um paciente que tem uma lesão de ligamento cruzado anterior, que muitas vezes é um trauma torsional, ao longo da reabilitação a gente tem que inserir exercícios em que haja instabilidade, mudanças de direção, superfícies instáveis, para que a gente treine então essa resposta neurosensorial e uma melhora da capacidade proprioceptiva da pessoa. E para quem nunca teve uma lesão, fazer esse tipo de trabalho também vai atuar na prevenção da ocorrência de uma lesão. Então é isso aí, esse foi o nosso assunto de hoje, estratégias para a prevenção de lesões. Então incorpore isso à sua rotina, converse com o seu treinador, converse com o seu fisioterapeuta. E se ficou com alguma dúvida, mande pra gente, comente aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de te explicar. E continue acompanhando os nossos conteúdos, que tem muita coisa boa para vir por aí.